Hora de eliminação. O Brasil vai fazer você calar a boca. Olha ela! Só tem homem walk. Quem você gostaria que ficasse na Fazenda? Não gosto de você. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Não. Amiga, não tem como te defender. Olá, minhas queridas e queridos ouvintes! Está começando o episódio 3 da nossa segunda temporada do Vem Ser Feliz Aqui Fora, o seu podcast sobre reality show, indústria cultural e política. Eu sou o Guilherme Regis e tenho ao meu lado as minhas parceiras e os meus parceiros Carlos Jordão. Olá, que tal? João Pedro Ribeiro. Olá, olá. Letícia Rodrigues. Olá, queridos ouvintes! Li Brigitte. Oi, gente, tudo bom? A vinheta maravilhosa do querido Rodrigo Mancusi. E hoje é um dia muito especial, pois temos mais uma voz entre nós. Sim, é com muita honra e com muito prazer que apresento ela, que é atriz, diretora, dramaturgista, doutoranda, mãe, estudiosa do campo do documentário e do uso do material autobiográfico, Janaína Leite. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o gênero do documentário e a relação com o mundo dos reality shows. Eu vou iniciar aqui a partir de um artigo que se chama Reality Show, uma análise do gênero escrito por Samuel Mateus. E aí, nesse artigo, ele vai falar como o reality integra vários gêneros televisivos, como o concurso, o drama, a ficção e o documentário. O documentário a partir do relato em primeira pessoa, das questões familiares, amorosas, dos conflitos, das tensões. Tudo isso acaba gerando entre o autor e essas pessoas que estão narrando, né, essas histórias, uma espécie de contrato, né? Uma espécie de parceria entre essas figuras, né? É como se a gente estivesse assinando um contrato invisível entre o autor, entre a obra e quem está assistindo. Então eu pergunto para vocês, qual é a relação entre o documentário e o reality show a partir desses contratos invisíveis entre o autor e o telespectador? Existem ou não? Olha, eu achei que a gente ia falar besteira, começou muito sério. Fui enganada, era uma armadilha. Maravilhoso. Não, mas massa, acho que é legal essa junção aí, essa provocação de conversar sobre os realities ligada à discussão do documentário, do real, né? Porque às vezes a gente separa, né, o que é a indústria do entretenimento, né, e o que a gente considera o gênero dos sérios, artísticos, mas é interessante pensar como essas coisas que têm uma inserção de massa, né, que tem esse nível que nunca um documentário do João Moreira Salles vai ter, o que é que eles estão dizendo, né, sobre o nosso tempo, assim, né, e acho que é muito, eu não assisto reality, nunca assisti nenhum, assim, de acompanhar, vi coisas muito, assim, passando, né? Acho que o primeiro ainda que tinha o Supla, eu vi alguma coisa, que tinha a Bárbara Paz. Eu parei lá na Bárbara Paz. Ícone. Eu comecei e parei lá. Mas não é nem por nada, porque eu não tenho hábito de ver nada, na verdade, na TV, assim, não é nenhum tipo de preconceito, ao contrário, acho que teria a maior curiosidade de ver a coisa se desenrolando. Mas a questão é como é que esse gênero, ele entra, né, no nosso cenário cultural, que tem essa febre do real, né, esse lugar muito voyeurista, né, a relação com o real no espetáculo, né, na cultura de massa é muito forte, né, então você tem, muito jornalismo, por exemplo, né, você tem ali toda a roupagem do real, mas para às vezes veicular ficções, ideologias, né? Então eu acho que o reality entra muito nesse lugar também. A gente tem essa febre do real, não sei se talvez uma desconfiança contra as grandes narrativas, né? Os grandes discursos, de repente a gente tem essa sofreguidão por esse real vivo, quando, no entanto, ele começa a ser cada vez mais roteirizado. Você falou do autor invisível, né? Que mão invisível é essa que está criando ali os roteiros
Porque a gente não pode ser ingênuo, porque a gente sabe que isso tem um dado de consumo muito grande, né? Por que eles têm tanta entrada, né, no lugar do entretenimento mesmo? Tem essa coisa do autêntico, do real, do que tá acontecendo, quando na verdade tem um tanto ali de esse autor invisível tá trabalhando, né, para que esses discursos, essas ideias vão sendo veiculadas invisivelmente, como se não existisse o autor, né? Ao mesmo tempo, qual é o real que vaza ali? Porque você consegue controlar tudo, você consegue roteirizar tudo, né? Eu não acompanho, talvez seja legal ouvir vocês, né? O quanto vocês percebem esse autor invisível manipulando com essa roupagem do real, mas manipulando ideologias e ficções tão batidas quanto qualquer outra novela, qualquer outra coisa, publicidade, propaganda, ou quanto vocês percebem que existe margem para um real vazar ali, inclusive talvez atrapalhar o roteirão que a indústria estava fazendo ali atrás, assim, né? Acho que é mais legal ouvir vocês do que eu mesma que não assisto muito. É muito louco isso que você fala, Jana, porque teve um episódio que a gente comentou aqui que tem um momento icônico que eu acho que você já deve ter visto em meme ou relance, não sei, mas que é um que, tipo, a mina tá na fazenda, que é a Andressa, e o Brito Júnior, que era o apresentador na época, ele fala assim: Andressa, qual das duas participantes você gostaria que ficasse na casa? E é ao vivo o programa. E aí a Andressa vira e fala: Olha, Brito, sinceramente, por mim poderia sair as duas, né? Até porque Bárbara é um exemplo de sexo ao vivo, até usar pomada vaginal para o fungo que ela tá tratando. Denise só come e caga. Sim, ao vivo, na emissora do Edir Macedo. E aí a gente ficou com duas questões aqui, de tipo, será que realmente vazou a realidade? Ou isso, na verdade, foi um grande trampolim para a emissora, que, assim, tem esse pretexto de dogmatizar aqueles que assistem, né? Porque o seu conteúdo é 99% religioso e com fins de dogmatizar as pessoas, ou se aquilo realmente foi uma coisa que eles perderam a mão ali no ao vivo, sabe? Então, é muito difícil conseguir enxergar essa mão invisível, assim. No Big Brother, eu acho que, como é a Rede Globo, a gente consegue enxergar muito melhor as manipulações, porque é muito limpo, é muito tipo uma briga, é muito... Ai, eu não gosto de você, não concordo com você e sai. Na Fazenda, é um negócio assim, claro, tem a Fazenda, né, você escolhe um elenco só de pessoas que já passaram pelo ápice da carreira do sucesso, então estão em decadência, então você já, né, estipula que tipo de pessoas você vai confinar, e aí você cria situações tipo assim, você vai ficar bêbado na festa, mas você vai precisar tirar leite da vaca às 5 da manhã. Você já tem uma narrativa que tem tudo pra dar errado, sabe? Então, é muito maluco, porque parece que essas narrativas da mão invisível, elas vão se complexizando num nível que você realmente consegue acreditar que não tem ninguém por trás delas. E eu acho que isso que fez muito a gente querer conversar sobre, de como que o gênero documentário entra nesse lugar de manipular a realidade ao ponto de que a que exista é aquela, né? A gente tem, tipo, sei lá, séries da Netflix, né, documentais, tipo aquele Making a Murder, que vai estudando a vida de um cara que talvez tenha sido preso injustamente por muitos anos, só que depois que saiu essa série, milhares de outras fontes falaram, gente, esse documentário faz o cara parecer inocente, na época que rolou não foi. Então, assim, o que é essa possibilidade de ser uma pessoa que trabalha nesse gênero, que manipula essa realidade a fim dela ficar, assim, de você ser quase a mão de Deus, né? A gente falou do Deus Ex Machina, então, quando que isso... o poder que esse gênero dá, sabe? Pra gente manipular e chegar em manipulações tão absurdas como, tipo, manipular a história, manipular a política, manipular os cursos do que a gente vive, né? Não sei. Acho que é por aí, assim, tem na discussão do documentário, começa lá atrás, né? Já tem um texto que eu uso bastante em oficina, que chama A Dificuldade do Documentário, que é do João Moreira Salles. Ele vai retomar o Nanuque, que é considerado o primeiro documentário na história, né? E o quanto o Nanuque, por que ele é considerado o primeiro documentário e não os vídeos dos irmãos Lumière pegando um trem, registrando o primeiro trem, sei lá, em movimento? Porque
aí justamente o documentário ele não é um registro da realidade, ele é um tratamento criativo da realidade, ele tem um discurso retórico que se sobrepõe às imagens e ao real, ele é uma tensão entre autoral, então, ou seja, não existe, claro que existe, até a tradição do documentário também existiu também esse lugar do documentário objetivo, né, tem esse lugar mais Discovery Channel, você vai lá observar uma comunidade, um grupo de animais, sei lá o quê, né, mas o documentário pensado mais estética e politicamente, a tradição nesse sentido, ela é muito autoral. Então, qual é esse autor que está indo lá produzir discurso a partir de uma realidade? Justamente porque o documentário tem a questão da responsabilidade ética muito, muito forte, assim, né? Então, se você não coloca o seu gesto autoral, você dá a realidade como de graça, você comete isso aí que você falou do Making a Murder, são pontos de vista e são complexos de se construir. Dependendo de como as coisas foram olhadas, por quem foi olhado em dado período, você vai ter aí uma certa construção. Se você não coloca o seu gesto de construção e dá isso como verdade, é muito violento sobre a realidade esse gesto. Você pode, acusar uma pessoa de ter cometido um crime. No mínimo você precisa dizer, eu estou construindo, sim, eu acredito que ele cometeu um crime, sim, estou aqui dizendo isso, estou aqui montando as peças dessa maneira. Quando você enfatiza o seu gesto autoral ali, você dá espaço para que outra pessoa construa esse gesto também. Então pode vir alguém fazer um outro comentário dizendo, não foi ele que matou, eu tenho outras maneiras de olhar. Você percebe? Mas é só quando você coloca esse gesto de autoria que você permite que outras pessoas digam o contrário. Quando você dá como mágico, não, é um registro da realidade. Eu não estou dizendo, eu estou aqui dando as provas. Olha como é violenta essa possibilidade do documentário de dizer a verdade. É por isso que o debate da verdade, ele vai atravessar toda essa discussão sobre o documentário, porque, em primeiro lugar, você está falando de uma responsabilidade que é ética. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar, num segundo momento, na verdade, junto, uma relação que é estético-ética, que não se separa. Né, a questão do jornalismo, do documentário na TV, nesse lugar mais do registro, ou dos realities, é que você, às vezes, mascara os pressupostos. Então, assim, óbvio que você vai ter as pessoas trancafiadas numa casa e vai acontecer um monte de loucura, você não vai ter o controle. Só que quais são os pressupostos dessa organização? As pessoas que estão lá, dessa casa, para que tipo de público? Você tem uma ideologia já girando ali, o que você quer com aquilo, né? Se é entretenimento, se é um pensamento... Né? Tem um espetáculo que tem um autor alemão chamado Christoph Schlingensief, que ele fez justamente em 2002 ou 2000 e poucos, que era muito recente a coisa dos Big Brothers, e ele fez usando a estrutura do Big Brother. Ele, lá na Áustria, em Viena, tinha acabado de subir ao poder um partido xenófobo, extrema-direita, e aí ele faz, num festival, uma reprodução de uma lógica Big Brother. Ele coloca uma série de imigrantes dentro de um container no meio da Praça de Viena e cria uma votação pública na Europa toda para você escolher os imigrantes que iam ser repatriados, que iam ser até que um só ia vencer. Então ele usa completamente a lógica do Big Brother, as camerazinhas, eles ficam lá confinados, mascarados, né? Tem todo um esquema assim, e a praça vira uma praça de guerra, porque tanto a direita fica muito exposta com essa coisa quase zoológico dos imigrantes ali, chama Fora Estrangeiros, o espetáculo. Então ele usa do Big Brother, ele usa dessa estrutura espetacular da vida e as pessoas votando em volta para fazer uma crítica, para evidenciar ali, né, o fascismo, enfim, o nazismo e tal. Mas como ali já era muito forte, né, você ter consciência da força que tem esse tipo de dispositivo, né, do Big Brother, e você conseguir, usando o próprio dispositivo, subverter ele, acho que é muito potencial, porque não dá para ignorar. Isso aí tá na realidade, tá na indústria cultural, tá não só, e que todo mundo, em alguma medida, consome ou não, né? Como é que você consegue, olhar para isso como entretenimento e, sei lá, pode ser, tem a coisa da estética do fracassado, né? Tem o humor de ver as pessoas se matando, tem uma coisa muito perversa, nossa, é de ver umas pessoas de verdade ali se fudendo, sei lá, uma coisa. Qual é a perversão que faz a gente querer ver o bêbado se matando ali no meio da madrugada, saindo na mão com a outra, sei lá. Tem um lugar dessa perversãozinha, que também a gente pode falar mais disso, e tem essa outra possibilidade também, que é pensar como é que a gente usa,
né? O que isso diz do nosso tempo e como é que a gente que é artista, que está pensando, né? E como fez o Schlingensief, usar dessas estruturas para problematizar o nosso próprio voyeurismo, nosso próprio fetiche do real, né? Que é muito, de repente, é mais real do que o próprio real, né? Tá ali se mostrando como verdadeiro, né? Como indiscutível, tá acontecendo mesmo, é verdade, é isso, né? Quando só de estar ali, as pessoas sabem que estão ali, né? Obviamente, quando você tá bêbado, vai ter um monte de coisa que você não vai conseguir controlar. Mas tem uma autoimagem. Acho que talvez nos primeiros eles tivessem menos essa autoimagem. Hoje em dia, eles têm muita consciência da autoimagem, né? A gente fazendo um story na internet tem. Então, assim, ninguém faz um story ingenuamente, sem ter noção de que isso é uma imagem que está produzindo, né? Há uma gestão de si como marca, uma gestão de si como... Seja se eu vou sair dali e vender comida, se eu vou sair dali e vender meu corpo, o que eu vou fazer, entendeu? Então, você está gerindo uma marca ali dentro. Então, tem um roteiro que você está editando, tem um roteiro que você está editando. Óbvio que isso pode escapar, porque a gente não controla tudo o tempo inteiro. Então, deve vazar as pessoas. Mas há uma tentativa de... Esse autor está em cada um deles, para começar, né? E hoje em dia, com a questão das redes sociais, isso tem aumentado muito, né? Essas pessoas que vão participar dos reality shows já em busca de seguidores no Instagram, no Twitter. Tanto é que cada vez mais a gente vê participantes de reality shows tentando se expor o menos possível, brigar o menos possível, ficar o menos louco possível. Porque antigamente, lá na década de 2000, você só conseguiria se sobressair se você causasse, quebrasse um monte de coisa. Aí você entrava pro grande hall dos grandes participantes do reality show. Hoje em dia, com as redes sociais, eles querem sair de bonitos e vender um monte de stories pra marca, né? E, se possível, fazer uma novela na Globo, né, gente? Que aí ganha coaching de atuação, coaching de dança, canto, sapateado, pra poder ganhar um contrato com a Globo. Eles se destacam como? Como é que você ganha um reality show não sendo excepcional ali dentro? O que faz uma pessoa ganhar hoje em dia um reality show? Ser padrão. Eu acho que sabe o que faz? A manipulação do programa faz o vencedor. Porque a gente tava vendo, eu concordo, né, eu também acho. Que a gente até falou, a mina que era pra ser a ganhadora é uma mina que, tipo assim, era uma blogueira que circula esses meios de sertanejo e que faz missão na África, sabe? Tipo, tem até uma foto horrorosa dela que ela tá com uma criança negra falando assim, olha essa belezinha, perdeu a mãe num furacão. E aí, tipo assim, então sim, isso é real. Ai, gente. E aí ela tava sendo, e ela era uma pessoa que assim, ela não descompensava em nenhum momento. Tipo assim, a maior briga dela, ela fez assim: Não gosto de você, não sinto verdade em você, acho você sim incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa, acho você extremamente sem educação, extremamente grossa com as pessoas, extremamente soberba. Ela não descompensou, ela saiu, ela não ganhou, ela ficou em terceiro lugar. E aí ela foi, segundo, e ela foi segundo, amiga. Pro contrato da Globo. E é isso, ela vai ter aula de inglês, de atuação, de canto, de sapateado, de mídias sociais. E aí, tipo assim, realmente é uma lógica, tipo... Mas o que é? Porque ela não era a mais padrão do reality, ela não era... Eu acho que ela era mais controlável, acho, mais obediente, talvez, não sei. E as mais... Porque as mais porra loucas saíram, tipo, nas primeiras semanas, assim, né? Eu acho que ela também vendia muito, assim, vendia, não sei, mas ela tem esse lugar, né, que a gente chegou até a comentar do que a sociedade entende, né? O que é uma mulher boa, né, gente? É aquela mulher que gosta de Deus, que vai fazer missão na África, que é bonita, que é sexy quando ela quer ser sexy, né? Então, mas é comedida. Ela era comedida, ela não estourava, ela não fazia barraco, ela não bebia encher a cara, entendeu? Então, também tem esse olhar da sociedade também, né? É interessante perceber, acho que a gente já comentou sobre isso aqui várias vezes, como o vencedor daquele ano diz muito sobre o que a emissora quer que aquela edição represente. Então, no Big Brother 2019, por exemplo, quem ganhou foi a Paula von Sperling, que era loucona, gritava com todo mundo, ficava bêbada e era muito racista, assim, era um discurso muito bolsonarista. Não só racista.
Tudo, né? Tudo. Era uma pessoa execrável, mas a Globo construiu essa figura que tinha grande empatia com o público e acabou como vencedora. Esse ano, pegou um pouco mal ano passado, a Globo já quis construir uma outra vencedora, não acabou ganhando a Rafa Kalimann, que é essa missionária, mas ganhou uma médica negra, se auto-fez, também é horrível, que batalhou muito. Batalhou, não pela sua carreira, né? Esse modelo que eles querem plantar uma coisa mais meritocrática. Exatamente. Meritocrática, mas assim, tem diversidade na Globo. Tipo, ela era uma das 2 pessoas negras dentro da casa, sabe? De um elenco então, de 20. Então é esse lugar de tipo assim, olha como o Bradesco é LGBT, vamos colocar um gay, uma gorda, sabe? É um pouco essa lógica também, né? De você usar o identitarismo para você dissipar a sua marca, né? Disseminar a sua marca e criar mais consumidores, né? E aí eu chamaria atenção porque, assim, a Fazenda, ela segue uma lógica completamente inversa. Porque é muito maluco, Jana, porque são pessoas, pensa, tipo, você vai falar pra Vivi Araújo que ela tem que ser comedida dentro da casa, ela é a Vivi Araújo. Ela falou do Belo, né, que era o ex dela dentro da casa, o Belo processou ela ganhou e ela fez um churrasco na laje dela com a família, começou a cantar Derê, Derê, Belo, Derê, tipo, sabe assim, meio de vingança, assim, não posso falar seu nome, vamos ver se eu não posso. Então, assim, ali você não pode virar para uma pessoa que já se fez, que tem seguidores, que tem um certo poder ali sobre si próprio, de tipo assim, você tem que ser comedida dentro da casa. Tipo, não, eu vou ganhar meus 270 mil reais, não, tô chutando, não acho que seja tudo isso, mas você tem um cachê, né, que você ganha por entrar na Fazenda. Eu acho que é por aí, né? Quase 300 mil. E aí você vira e fala assim, eu vou ser eu mesmo aqui dentro. Aí é eu mesmo. E aí você junta o suco do lixo com pessoas que eram ok, com pessoas que foram envolvidas em polêmicas. Todo ano tem uma pessoa que foi envolvida numa polêmica escrota. E aí você tem um exercício de sociológico, assim, pleno, né? Eu nunca vi, mas tô gostando bem mais da Fazenda do que tá. Já pega o gancho que ela começou agora, já. Mara Maravilha fazendo xixi na grama, Disney fazendo xixi na gaveta. Não, nessa edição a gente tem o Biel, que é um cantor, foi um cantor que várias polêmicas, ele foi cancelado, ele saiu do Brasil, e a Record tem essa coisa, né, de pegar esses homens que foram cancelados pela internet, ou enfim, dado Dolabella naquela época, né, e enfim, e a ideia também da Fazenda é justamente isso, de renovar a imagem, de vender, tipo, de mostrar também para a sociedade, tipo, olha como aquela pessoa passou por várias coisas e aprendeu. E como essa pessoa mudou. Não, né? Ou não. Mas mesmo assim, mas mesmo assim, às vezes eles ganham. Esses homens, às vezes, eles ganham. É porque cria uma narrativa assim, olha, a gente vai trazer o Dado Dolabella, que ele tá devendo dinheiro pra Piovani, porque ele bateu nela e foi processado, mas aqui na Fazenda ele é o responsável pelas cabrinhas. E as cabrinhas são animais muito fofos, e você acaba vendo um lado daquele homem execrável, cuidando das cabrinhas e falando, calma aí, gente, tem uma briga icônica na Fazenda, que a pessoa mais sensata da briga é o Dado Dolabella, falando, peraí, galera. E aí, isso dá um tilt nas nossas verdades também, né? Como coletivo que a gente fala, bate nesse homem, cancela essa mulher. Porque ali você vai readaptando e mostrando outros pontos. É um exercício muito maluco. Agora me fala uma coisa sobre a estrutura. Você tem a opção tanto de assistir a coisa em tempo real, 24 horas rolando, e a versão que o canal edita uma vez por semana, é isso? Como é? Todos os dias. São todos os dias. E aí vai entrar na grade, todos esses de confinamento, reality shows de confinamento, eles geralmente passam todos os dias. Então a Fazenda e o Big Brother, que são mais populares aqui no Brasil, em canal aberto, eles passam todos os dias e tem a versão que você pode olhar a hora que você quiser. Por exemplo, se você tem assinatura ou da Globoplay ou da Play Plus, que é da Record, e você entra agora, tá passando lá. Aí tem uma diferença. A Globo, você pode selecionar, dentre todas as câmeras e todos os cômodos, você pode selecionar qual câmera você quer ver. Na Record, não. Já tem uma edição rolando ao vivo.
porque tá acontecendo alguma briga ali e aí eles mudam para outra câmera que tá na cozinha, por exemplo. Né? Então você não tem essa autonomia, porque eles também querem salvar um pouco desse material bruto para passar no dia seguinte ou na noite, né? Para eles dar tempo de editar e ter alguma coisa relevante para ser passada naquele dia também. Ah, não, interessante. Porque eu queria saber justamente se uma pessoa tivesse a experiência de assistir a coisa em tempo corrido, sei lá, eu passo um mês, né? Não tem ser humano, mas e comparar com a versão editada que vai pela emissora, o que acontece nessas escolhas, né? Porque acho que nessa edição a gente veria muito fortemente o que a emissora está tentando construir ali, né? Mas aí é isso, teria a gente ter todas as câmeras e todo o tempo, todo mundo, né? Porque, né, não sei nem se existe essa possibilidade. Mas eu acho que o que o João falou das redes sociais, acaba acontecendo um pouco isso. Porque como as redes sociais estão bombando, então no Twitter, por exemplo, a galera acompanha em tempo real, assim, vai passando as informações, sabe? Então muitas das coisas que a gente recebe é pela internet. E aí acaba que na edição já se sabe o que aconteceu. Então a galera já tá espertinha, sabe? Tipo, vamos ver o que eles vão mostrar. Tá muito esperta na hora de fazer essa edição, porque se ela fizer uma edição tendenciosa, a galera vai cair em cima, falar, essa briga não começou aqui, essa briga começou aqui. Total. Exato. E é esse o momento que a gente vive agora e que nem dá para ter um panorama, que é a influência das redes sociais na manipulação das narrativas. Porque é muito maluco. Tipo, né, o Big Brother quebrou o recorde de, tipo, bilhões de votações num paredão, tipo, Prior, que é o mais tosco, e a Manu Gavassi, que é uma ídola teen. E aí você fala assim, cara, bilhões de votos. A gente aqui nesse grupo votou cada 1 milhão de vezes. E aí você fala assim, é a rede social, é tipo o poder que a gente acha que não tem votando em algum candidato de algum partido aplicado num reality show. E aí você vê aquilo acontecendo, você fala, cara, meu voto ajudou isso a acontecer. Você sente como se você tivesse poder nessa narrativa também. Então é muito maluco. Não, nesse paredão, as pessoas gritavam na janela depois que saiu o resultado. Sim. Eu tava lá no Morumbi, na casa dos meus tios, nem panelaço a gente ouve lá. Na votação do Big Brother eu ouvia gritos, urros. Falaram que aqui no centro também. Na Zona Leste também, minha mãe falou. Gente, não tem panelaço, mas teve o auê do Mundo de Oz também. Mundo de Oz também teve isso. O que pega nas pessoas mais? É um fla-flu? Sabe o que eu acho? Eu acho que é mais uma projeção de você colocar nessas pessoas meio que uma representação de como tá o mundo, sabe? Então, tipo, nesse paredão, por exemplo, tinha esse cara, que era um cara escroto, tal, representatividade da escrotidão, assim, era esse cara. E a Manu Gavassi. Então, tipo assim, se ele ficasse, por exemplo, ia ser como se, assim, a gente tivesse perdido bolsonariedade, sabe uma coisa assim? Tipo, super... Não, a gente não pode deixar isso acontecer, sabe? Super polarizado, né? Esse bolsonariedade rolou, inclusive, na votação entre eles, sabe? Essa coisa de lados diferentes de política a partir de integrantes do reality. Assim, uma coisa absurda. Eles falam sobre o que eles querem, por exemplo, é de boa dentro da Globo eles começarem a discutir política lá. Não pode. Não pode. Eles não podem falar marcas, não podem falar sobre política. Assim, a gente não sabe exatamente o que não pode ser falado, mas a gente tem uma noção, né? Como a gente acompanha, a gente percebe algumas coisas que não podem ser ditas, né? E se por acaso sai, é isso, a câmera muda, o microfone muta. Então, tem coisas que eles não podem falar, e política é uma dessas coisas. Patrocinador, tipo, eles têm que usar as marcas que patrocinam reality, né? E o Big Brother usava Novex, que estragou os apliques de todas as participantes, assim. E aí teve um dia que uma menina ela falou assim, cara, você não pegou a fase de shampoo ruim aqui, não. O meu cabelo, corta. Aí muda pra academia, que não tem ninguém, sabe assim? Mesmo no 24 horas, existe também uma faixa etária, né? Eu não sei como é que funcionam esses órgãos que veem isso, mas eu acho que todos esses programas, eles não são maiores do 16, eu acho que são maiores de 12. Então, tudo que tem uma conotação sexual maior, ou enfim, também eles começam a dar uma cortada. E isso a gente acaba vendo pela internet, porque na internet acaba saindo, né, o vídeo que foi captado lá no ao vivo e coisas que não vão pra edição. Com essa informação, vamos cortar este primeiro bloco
E continuaremos no segundo bloco. Então agora nós vamos começar o nosso segundo bloco. Antes eu queria agradecer os nossos incríveis apoiadores que nos ajudaram. Se você não tem conhecimento, estamos abertos no Apoia-se. É só entrar no link que vai estar disponível nas nossas redes sociais, Instagram. E lá você pode doar uma quantia que você acha justa e nos ajudar a continuar este trabalho. Este mês nós tivemos 3 apoiadores magníficos. Eu quero agradecer são eles Marília Novaes, Murilo Rodrigues e a Laide Silva. Muito obrigado! Então, Jana, já vou emendar uma perguntinha que a gente tem para você. Você que trabalha com essa realidade, né, que tem as peças, né, que brinca com essa realidade ou não. Se você pudesse manipular essa realidade aqui de nós, qual seria ela e por quê? O que você manipularia nessa realidade do agora? De agora do Brasil, a nossa agora, da minha vida? Putz, eu não tenho muito essa questão da manipulação, assim. Pra mim é muito uma questão de como é que você entra na realidade, você produz material para a realidade num jogo. Tem muita questão do performativo, né? E o performativo, pra mim, não tem nada a ver com o teatro e a performance. Tem a ver com isso que a gente produz vida, a gente produz imagens da gente o tempo inteiro, né? Então, isso, né, por exemplo, eu tava falando essa semana com um amigo, né, dessas pessoas, ele mostrou uma menina na internet que não é possível, ela faz story toda hora, porque a quantidade de story que ela posta, ela deve estar o tempo inteiro fazendo isso, assim, né? Isso é um caso de uma outra menina que ela descobriu aos 3, 4 meses que o bebê que ela estava grávida, que o bebê que ela tinha na barriga era não ia vingar, porque tinha uma coisa de cérebro, aquela cefalia, sei lá, não tinha cérebro, alguma coisa assim. E ela resolveu levar a gestação adiante e fotografava, normal, foto de vestido, ela fez assim toda a performance da grávida e do bebê que vai nascer, normal. Sem considerar que isso seria um bebê que não vingaria de jeito nenhum. Assim. Mas falando de vários casos desse lugar muito forte da internet, assim, de como a gente vai produzindo essas imagens. Então, para mim, mais do que a questão da manipulação, é o que é isso, sintomaticamente, né? Essas imagens enquanto sintoma. Sintoma é isso, no sentido da psicanálise, né? Isso que precisa se escrever, que é do mesmo do ato falho, do sonho, uma gagueira, de uma mão que trava da histérica, né? Isso precisa acontecer, você não consegue mais viver sem essa imagem de algum jeito. Então, para mim, me interessa muito mais olhar para essa realidade e ver como é que as pessoas estão nessa tensão entre essas ficcionalidades, que são as expectativas, que são as histórias que a gente quer acender, e isso que a gente fica tentando correr atrás como imagem. Então, essa loucura do real, ela me interessa, assim. Mas eu realmente, a palavra manipulação, ela não entra em... Eu nunca usei ela para nenhum dos meus trabalhos. Assim. Eu acho que no Festa de Separação, que foi o primeiro, a gente, por uma espécie de defesa, a gente ainda usava, porque era assim, não, eu não estou aqui expondo a minha vida pessoal, eu estou manipulando a realidade, porque eu tenho essa consciência que é capaz de fazer isso, então tudo é humana. Então a gente usava essa palavra de uma forma muito defensiva, para não encarar o quanto tinha de uma exposição de verdade, né? No Conversas com Meu Pai, lá no Stabat Mater, eu já não uso uma ideia de manipulação, tem uma ideia de construção, que ela existe, né? Que não tem uma ingenuidade de eu tô aqui contando a minha vida, tô aqui acessando um real como se ele estivesse disponível para mim, né? Eu tô construindo discurso, então o gesto é muito autoral. Eu estou construindo um discurso a partir de uma série de questões e o real, ele entra não só como uma prova, uma coisa que eu pego, assim, viu, isso é verdade, mas ele é, sei lá, no Stabat, né, tem minha mãe ali, tem a experiência com ator pornô, né, eles são um acontecimento em si, não é uma realidade que eu fui buscar e manipulei. Ao mesmo tempo, existe esse dado da edição que é muito forte, né, então eu entrevistei, sei lá, 7 horas dos atores pornôs que fazem parte do casting. Eu uso 3 minutos e 40 segundos na peça. Então, para você de 7 horas gerar 3 e 40,
tem sim uma manipulação enorme ali, né? Então, eu posso, com a mesma entrevista, eu posso transformar um cara num carrasco, posso transformar ele num feminista bacaninha e posso tentar ficar num lugar, depende do meu projeto ali. Então, sempre há um nível de manipulação, né? A não ser que eu desse material bruto, e mesmo assim, no momento, nos pressupostos do cast, na escolha, quem estava ali, tudo isso já teria dados de manipulação, né? Mas, geralmente, eu fico pensando mais nesse lugar do confronto, né, com o real. As situações do real, elas me desconcertam. Como é que eu apresento meus próprios sintomas a partir do real, né? Como é que, mais do que exatamente uma relação de... eu tenho um assunto, vou lá, registro a realidade, e aí eu vou manipular o material para que essa realidade caiba no meu assunto, né? Para que ela prove a minha tese. Então, é um pouco mais esse sentido, assim, de um choque. Uma relação de choque com o real do que uma relação de manipulação. Assim. Mas sim, você tem toda a razão, ela sempre vai acontecer. No lugar de medição, no lugar de uma escolha, no lugar de construção, né? São manipulações. Mas você acha que você, por trabalhar meio mais com o real, você recebe um resultado, uma resposta do público muito mais, não sei se mais assertiva ou mais dura, mais, sabe? Como se o público se sentisse no direito de achar que sabe tudo sobre você porque você tá falando sobre o real ali, sabe? Uma coisa assim. Daí isso vai gerando uma cultura de cancelamento, sabe? Não, é super perigoso, assim. É um terreno muito instável, porque quando você tá nesse campo do documental ou da performance, você não tem mais a mediação da personagem da fábula. Uma coisa é você assistir uma peça e você achar, sei lá, nossa, Hamlet, filha da puta machista, né, zoou a Ofélia, sei lá o que, assim. Tudo bem, você acha aquilo no campo da fábula, mas o ator que tá ali por detrás, não tá tudo certo, assim, tá interpretando uma personagem. Quando você tá nessa camada do documental, é você que tá sendo julgado. Então tem uma posição em relação ao real que ela é da ordem do juízo mesmo. Ela é uma posição judiciosa, assim. Então se você deveria ou não fazer aquilo. Se você é uma pessoa boa ou má. Se você é uma pessoa vaidosa ou não. Se você é uma pessoa, né, Então, sei lá, o outro quer fazer o Hamlet para ganhar o prêmio Michel, ele não é narcisista, mas você vai falar uma coisa da sua vida, você é narcisista. Pra mim, você pode fazer Brecht. Se você tá fazendo aquilo lá pra você ganhar seu prêmio Michel, meu amor, entendeu? O que a gente tá falando de narcisismo, né? É baseado em quê? Só que a gente tem, de fato, muito preconceito em relação a esse universo do biográfico, do documentário, porque ele vem também muito cansado, justamente por esse lugar do real tão batido na nossa das redes sociais, né? É muito fácil mesmo que a gente vá, se a gente vai ver, né, no teatro que a gente quer ter uma experiência de algum jeito, né, que seja uma capacidade de simbolizar esse mundo de uma forma mais ampla, aí se você vê alguém falando esse eu privado, esse eu defendido, esse eu, né, autoelogioso, né, você cansa, obviamente, né, e então é um território super perigoso, eu sei que eu tenho estado nele e corro esses riscos também, assim. Meu movimento, obviamente, nunca é esse, né? Mas eu não consigo não partir de movimentos que são muito internos e fazer com que isso encontre os discursos do mundo, né? Eu nunca falo, acho que não falo por mim só, né? As questões nascem e tentam encontrar outras vozes, tentam encontrar as questões que estão fora de mim, né? E não é nem a ideia de universalizar, como se fosse uma coisa que fosse tocar todo mundo, não é nem isso, universalizar, mas é criar um campo de partilha, um campo de comunicação, um campo de discurso, um campo de autoria. Para mim, a autoria é diferente de confissão. Eu acho que eu tento criar um campo autoral nos espetáculos, não um campo confessional, ainda que se use a confissão, ela faça parte de um campo que é autoral também. Mas é muito delicado. Você vai ser, assim, tem essa história desse texto que a gente estava falando aí, que eu conversei com a Lei. Acho que tem que ter as críticas, tudo certo, vamos debater, né? Mas é muito curioso, porque a minha mãe, ela tá em cena comigo, né? Se fosse, pega aí uma atriz mais velha, uma atriz maravilhosa, sei lá, vou pegar uma atriz, ela tá lá em cena, se ela tivesse amarrada, amordaçada, algemada em cena, é uma atriz, ela concordou, ela até propôs isso, ela, né, está tudo acordado. Porque é minha mãe, qualquer coisa que ela faça ou não faça em cena, não está sendo lido como escolha dela ou como um acordo. Está sendo lido num campo que é ou psicológico ou do direito, né? Então, por exemplo, uma pessoa que olha para a peça e pressupõe, por exemplo,
A Janaína manipulou a mãe. A Janaína obrigou a mãe. A Janaína podou a liberdade criativa da mãe. Você percebe que só pode ser uma pressuposição? Porque minha mãe poderia estar algemada em cena e a pessoa não poderia pressupor nada disso. Se a mãe estivesse algemada em cena, a pessoa não poderia dizer, porque ela não sabe como foi o processo. Ela não sabe se ela está algemada foi uma proposta da minha mãe. Ela não sabe se isso nasceu de uma conversa. É só porque é documental e porque é minha mãe que não importa o que aconteça em cena, a pessoa vai pressupor coisas ali. Coisas que são da ordem do pessoal, coisas da ordem do ser humano que eu sou, você percebe? O campo ficcional, isso não teria confusão. No máximo dizer, sei lá, a cena é boa, a cena não é boa. Mas você não vai enquadrar isso num campo ético, né? Então a coisa transborda demais, assim. Ao mesmo tempo, eu não posso ser inocente, é disso que se trata esse universo, transborda mesmo. Então tem gente que vai assistir, por exemplo, a cena de sexo explícito no espetáculo. Se você tem uma cena de representação de sexo no espetáculo, e a cena tá bonita, não tá convincente, não tá, você tá lendo ela num campo de representação. Quando acontece uma cena que ela tem esse nível de realidade, sei lá, eu já recebi mensagem de pessoas que assim, nossa, eu só conseguia pensar se você estava tendo prazer ou não. Né? Isso é da ordem, é de uma outra ordem. Ou, já recebi coisas bem mais... Você pagou para ser estuprada de novo. São coisas que transcendem muito o campo da imagem. São campos que vão para a sua pessoa. Por que você escolheu se botar nessa situação? Vocês percebem que é dessa paixão, quando eu falo paixão pelo real, porque ela deixa as pessoas no estado de paixão. E a paixão tem a ver com patos, né? Com uma relação mesmo que é doentia com a coisa, né? Que é projetiva, que é... Mas eu acho que é isso, faz parte do universo desse... Não dá para também me... Óbvio que eu posso contra-argumentar e ficar indignada, mas em algum lugar faz parte desse campo de experiências que esse risco aconteça. E sim, uma pessoa vire para mim e fala, nossa, você usou a sua mãe para um espetáculo. De algum jeito, isso está pressuposto em algum nível nesse campo. Não adianta ser ingênuo, entendeu? Você vai se meter no campo do real e fica, eles estão me achando. Estão te achando, não estão achando uma personagem. Eles vão falar da Janaína, não de uma personagem. Não dá pra eu... A Bruna um dia fez a Bruna Betita, uma parceira minha que faz um trabalho assim. Ela falou, nossa, Jana, mas foi a primeira vez que ela apresentou. Mas a pessoa tava ali me julgando. Eu falei, claro que eu tava te julgando, Bruna. Você tá falando de quem ali? Por acaso você tá sendo Ofélia em cena? Você não tá botando o teu na reta? Ela vai julgar você, meu amor. Não adianta você fazer alô. Ela, entendi, né? E foi entendendo cada vez mais que tem um nível, né? Sob o risco do real, esse livro aqui. Tem um capítulo maravilhoso. Aliás, vocês que adoram reality e tal, tem esse livro aqui chamado Ver e Poder, A Inocência Perdida, Cinema, Televisão, Ficção, Documentário, de um cara chamado Jean-Louis Comolli. Ele vai falar dessas tretas todas aí do real. E aí tem um capítulo que ele fala sobre o risco do real. Então, é sobre o risco mesmo, no sentido, inclusive, de você fazer uma grande merda e de você reiterar o narcisismo e a sofreguidão pelo real e ficar fazendo rede social em cena. Assim. É perigoso mesmo. Por isso que eu não faço apologia do autobiográfico, do documentário, do real. O real é mais autêntico, mais potente que a ficção. Não, gente, lê um Dostoiévski, isso é a glória, né? A gente não tem competição, não tem hierarquia. Cada um vai ter que produzir um campo ali, a partir, seja do real, a partir da ficção, né? Mas não dá pra vir com esses elogios inocentes, assim, porque, inclusive, é melhor você fazer o Shakespeare, porque no mínimo sobra o texto. Se não tiver, não vai sobrar nada, meu amor. Vai ser você passando vergonha em cena. É isso. Total. Tá. Isso me faz pensar muito, Jana, nisso que você falou de movimentar as paixões, mas é que movimenta discursos de sociedade punitivistas, né? Que levam a várias situações muito específicas que a gente vive no país e que caracteriza basicamente a nossa nação, né? A gente até poderia extrapolar esse assunto, falar aqui porque pensando no nosso sistema político-econômico, o que isso gera como social e o que vai potencializar esse punitivismo, mas me impressiona muito como me parece, ouvindo você falar e pensando nessa cultura dos reality shows, como se essas paixões procurassem os bodes expiatórios para poder
para poder expurgar tudo aquilo que é de injusto, aquilo que é amoral ou imoral, aquilo que é antiético, aquilo que é fora do que é considerado tradicional e, portanto, aceitável, né? E isso, inclusive, no campo da arte, né? Eu fico muito impressionada com isso, porque, no fundo, parece-me que esses discursos movidos pelas paixões a fim de ditar o que é passível e o que não é, me parecem que ocorrem um pouco nesse mesmo lugar, assim, né? Você diferencia os campos. Então, esse discurso e essa discussão tá tendo a respeito da religião, essa sobre política e essa sobre arte, mas me parece que elas vêm desse lugar de choque com uma cultura enraizada, né? Uma cultura enraizada pelo tradicional que é perpetuável, né, na nossa sociedade. Não sei, eu fico pensando muito no público, sabe? No público que essa paixão que move, como você perguntou do Twitter, que é justamente de poder exercer o meu senso de justiça, né? Então, se eu assisto o seu espetáculo Stabat Mater e eu vejo uma coisa que confronta o meu senso de justiça, então aquilo me dá um aval, por ser real, de te confrontar como pessoa e a sua ideologia e aquilo que você coloca no mundo. E isso eu acho muito violento, assim, como que a gente não consegue ainda passar essa barreira, né, para gerar discussão sobre a coisa, porque a gente está mexendo com estruturas muito fincadas, né, nas ideologias, na sociologia das pessoas, né, que a gente convive. É realmente você tentar balançar placas tectônicas no pensamento, né? Eu fico muito impressionada com isso. Tá bem certo, assim, sua fala sobre essa coisa punitivista, né, onde a gente tenta recriar essas instâncias de fazer justiça e de criar o ideal, né? Porque cada sociedade, cada grupo vai criar o seu ideal de eu. Isso é um termo também da psicanálise, que eu tô super nesse momento aqui. Vai trabalhar por esse ideal de eu e vai confrontar de forma bélica para que vingue tal ideia de sujeito, tal ideia de mulher, tal ideia de homem, né? Então, cada vez que vê uma oportunidade onde isso está sendo questionado, balançado para um lado para o outro, e a gente pode fazer isso em qualquer sentido, né? Qualquer ideal de eu ali que está se criando, você vai se engajar naquilo com essa ordem de paixão. Eu não sei se isso é evitável, porque acho que ainda mais se a gente pensar, né? A gente tem os instrumentos de poder, sei lá, a gente teria que ler mais o Foucault para a gente pensar sobre, né? Quando começa a lei, porque, sei lá, você tem na Idade Média, você roubou, você vai lá na praça pública, tu corta a mão do cara, com todo mundo vendo, para todo mundo entender que não pode roubar. Então, você vai criar o linchamento público para todo mundo ver que você não pode. Então, a cadeia, o juiz, há uma ideia de justiça, tudo isso vai sendo construído, mas parece que há essa instância quase, muito primitivo, né? Quando a gente vê essa guerra muito de querer estar certo, de querer ter razão, de querer linchar alguém numa instância simbólica ou numa instância presencial, é uma fúria mesmo de que uma verdade vença sobre a outra. Isso é muito antigo, né? Agora, eu acho que o que a arte tenta fazer, que não é a política, que não é outros espaços, né? Eu acho que tenta, mas pode não fazer isso também. Como é que a gente olha as coisas com mais contradição, né? E a gente uma verdade não vença sobre a outra. Por isso que é muito assustador quando na arte também a gente reproduz esse tipo de discurso justiceiro, né? E para mim é quando a gente usa também para fazer uma verdade vingar sobre a outra, né? E não é muito mais o território onde a gente balança. Aí você vê um caso que pode ser visto só de um jeito horrível, e você de repente entende uma outra nuance ali, se você falou do caso, como é que essa pessoa que é tão horrível, ela também tem isso de que é bonito, ou sei lá o quê, como é que a gente fica perdido diante de uma coisa que pareceria óbvia numa instância de justiça, numa instância não sei o quê. Então, para mim, a arte ajuda a gente a abrir o campo moral, o campo político, né, e a gente conseguir criar isso que você fala, dar talvez um passo, né? Numa instância que talvez em algum lugar ela é necessária. Tem uma dimensão de fórum no viver, né? Que a democracia vai fazer isso na eleição, outras instâncias, né? Agora, como eu tenho a impressão que quando a gente não se sente
realmente exercendo nossos direitos e deveres. A gente não tem um sentido de justiça que nos pertence de verdade, né? O que a gente vive é um grande sentimento de injustiça. Eu acho que isso volta como recalcado, sabe? Quando a gente tem essa coisa bélica, a gente quer vencer o outro a qualquer preço, a gente quer linchar a pessoa no paredão, a gente quer ver o outro sofrer. Tem alguma coisa de uma perversão da ideia da justiça. Porque acho que querer a justiça e trabalhar pela justiça faz parte dessa arena que vivemos. Não vejo nada de problema nisso, que a gente queira que um ponto de vista seja reconhecido sobre o outro, porque você entende. Não. O problema é quando isso volta, a gente vive um estado de barbárie tão grande, né? E que essa palavra vai perdendo sentido, que o sobra da ideia de justiça é uma coisa do justiceiro. É uma coisa, não é mais a justiça, é o justiceiro, é a vingança, é a punição, é já que eu não tenho, você não vai ter. Né? Então, foda-se também, né? Aí já é uma outra coisa, assim. E que eu acho que esses lugares de muita paixão, a paixão do real, ela vai revelando esse sentido de justiceiro, né? Eu quero vencer sobre você, eu quero que você esteja errado, eu quero que você morra em última instância, assim. E aí são pessoas, não é mais um personagem, né? É uma guerra de gente real, né? É isso que o reality show faz, né? Quando ele coloca, você quer eliminar essa ou essa pessoa? Você está eliminando a pessoa. Você está tirando ela da possibilidade de existir. É muito violento. Que a possibilidade é ganhar 1,5 milhão, né? E isso dá uma segunda camada de complexidade pra coisa, né? Você tá tirando a oportunidade dessa pessoa, pela única vez na vida, ganhar 1,5 milhão de reais, né? É muito maluco. Estudar esse sadismo do ser humano é uma coisa interessante. A gente fica, né? Você passa na frente da banca, vê uma notícia meio escabrosa. Você fala, gente, ou passa, eu, sei lá, não vejo televisão, mas eu estou na padaria e tá a televisão passando uma coisa bizarra, assim. Eu paro, eu fico ali, assim. Tem alguma coisa que... Como é que alguém teve coragem de fazer tal coisa? Como é que tal coisa, né? Tem uma... Não sei, tem alguma coisa também desses absurdos, assim, que chamam a gente pra pensar aí, por que a gente se encanta, se fascina, se aterroriza, né? O ser humano, acho que segue sendo uma coisa muito abismal, assim, né? Gente, que não pode ser tão né? Essa plasticidade, né? Espero que seja plástico, mas a gente começa a ficar igual, né? Imitar, porque acho que eu não vejo muito esses realities, né? Eu não sei quanto acontece um fenômeno que é todo mundo que vai já assistiu 20 realities antes. Então já tem uma certa expectativa de, se eu me comportar mais assim ou mais assado, se eu não sei o que lá, não sei o que lá. Então você começa cada vez mais, um pouco a rede social faz isso. Acho que quando a gente tinha Orkut, talvez a gente fosse um pouco mais ou ingênuo, mais espontâneo, ainda tinha. Cada vez menos, porque você já sabe, se eu cair nessa coisa, eu vou gerar tal coisa. Se eu fizer isso, eu vou gerar isso. Já tem uma noção, né? Então a gente tá cada vez menos... ingênuo, talvez, né? Sabendo que a imagem ela tem muita consequência, que você vai ter que trabalhar construindo ela na internet. Você fala um negócio espontaneamente, você sabe uma coisa que você disse fora de contexto, você pode tomar no cu, assim, por gerações, né? Um pensamento que você falou ali meio sem considerar e tal. Então não dá, tá todo mundo muito vigilante, né, em relação, né, a história das performances que mudaram, né, que ela controla, né, como é que esses personagens, que também são personagens de si mesmo, nesses realities, como é que eles também já estão com essa safadeza, né, vou pra cá, vou pra ali, tá. Acho que aí a esperança nossa é que o real vaze, no sentido do descontrole. Eu não acho que a gente consegue controlar tudo o tempo inteiro. Tem uma coisa que... Não vaza. Deixa uma semana comendo miojo, feijão e rabada. Tem um personagem que sustente ali. Não tem personagem. Tem uma coisa que é legal nisso, assim, gente... A gente tenta moldar, e aí quando você vê, a gente quebra no meio, assim, porque é gente, né? O psiquismo sofre, grita, uma hora vai aparecer, de algum jeito. Seja um monte de pereba, o seu corpo vai ferrar, você vai ter a diarreia 3 dias, você vai enlouquecer, você vai... Alguma coisa vai sair, assim. Não sei, a gente Se não sair, a edição vai dar um jeito de mostrar. Então, assim, alguma coisa vai controlar além do que você quer controlar, eu acho. Sim, acho que tem isso. Aí é esse embate entre o controle, que é a manipulação que o Gui falou, e isso que transborda, né? Eu acho que quando a gente está num campo mais artístico, a gente consegue jogar com isso que é uma construção e com esse transbordamento, porque também a gente quer o transbordamento, acredito eu, né?
Mas nesses outros campos, né, qual é o transbordamento que interessa? Geralmente é o quê? A caricatura, qual é o transbordamento que... esse é legal, vende, é engraçado, porque brinca com o sadismo do público, né? Ou tem outros transbordamentos que não interessam, que aí a gente começa, né? Não, aqui a gente não quer fechar com esse discurso, a gente não quer fechar com essa ideia. E agora, pra gente chegar à reta final deste bloco, nós elaboramos algumas perguntas e a gente vai fazer um bate-bola com você, Jana. Ui, então vai. Isso. Perguntinhas e papapá. Preparada? Vai. Ficção ou realidade? Não me interessa nem outro. Um sonho? Sonho? Da vida? Não trabalho com sonhos. Teatro ou cinema? Teatro. Cláudia Leite ou Ivete Sangalo? Não tenho opinião. Plínio Marcos ou Jackson do Pandeiro? Acho que Jackson do Pandeiro hoje. Domingueira, né? A Fazenda ou BBB? Não assisto, mas minha intuição é a Fazenda. Amo! Roberto Marinho ou Edir Macedo? Nossa, é um dos dois. No final das contas, tem a coisa tão mais lavada, né? Joga tanto na nossa cara que eu prefiro. Complete a frase. A TV é uma... Então, muito louco. A TV é um dispositivo. É um dispositivo, como qualquer outro. Miojo ou goiabada? Miojo. Por quantos reais você entraria na Fazenda? Você entraria na Fazenda? Nossa. Não entraria. Cavalo ou jumenta? Porque eu sou leonina, eu não dou conta. Não é por preconceito, não é porque eu sou chique, é porque eu sou leonina, eu não aguento. Eu não faço selfie, eu não faço foto, porque não é porque eu não quero fazer, é porque eu me odeio, e aí não dá. Adoraria, mas não sou capaz, gente, eu vou tirar 100. Eu vou tatuar essa frase. Eu não faço selfie porque eu me odeio. Cavalo ou jumenta? Cavalo. Gretchen ou Sula Miranda? Uau! As duas, maravilhosas. Um medo? Ai, qualquer coisa acontecer de ruim com meus filhos. Complete a frase. Quem cava a cova... Quem cava a cova? Quem cava a cova tem onde morrer, maravilhoso. Maravilhoso. E por último, a vida é um ou uma? A vida é um... A vida, nossa, gente, puta merda. A vida é um dia depois do outro, gente, não tem o quê. A vida é um dia depois do outro. É isso. E com isso chegamos ao fim deste magnífico, esplendoroso episódio. Queria agradecer, Jana, pela presença. Foi incrível você estar aqui com a gente. E é isso. Tenha uma boa semana. Gente, vida longa e arrase no programa. Love, love. E a gente vai fazer a nossa peça de resistência. Por favor, já quero. Já tem elenco. Aquele cenário com aquele céu, aquilo lá. É aquilo, né? Pronto, vamos fazer esse negócio aí. Só deixa eu acabar o doutorado, deixa eu consertar meu braço. Nossa, sim. Por favor. Peça de resistência. Não gosto de você. Pra mim é uma honra vocês